Fala galera, chegamos, segundo e segunda-feira é dia do quê? É dia de IETV para você, profissional que gosta do nosso universo de barbearia. Ó, hoje nós vamos falar muito sério, porque essa aula hoje tá uma das que eu mais gosto. Nós vamos falar de técnica. Você já parou para pensar se o seu cérebro está doutrinado às mais variadas técnicas? Pois é, a repetição de movimentos é fundamental para que você possa ser um barbeiro de sucesso. Afinal, gente, não é de qualquer jeito que se monta uma navalha, não é de qualquer jeito que se aplica, por exemplo, uma navalha na pele do seu cliente, né? E aí, ó, muitas vezes você pode ter medo. E nós trazemos para você a solução. Vocês sabem que destaque de Instituto Embeleze é quando a gente fala de metodologia ativa. Para você que não sabe, metodologia ativa é a metodologia, o método de você aprender fazendo as coisas, adestrando aí também a sua forma de pensar, de manusear o material e, claro, ter cada vez mais segurança para o trato com o seu cliente. Bruno separou hoje para a gente uma aula muito bacana, trazendo exercícios práticos que você pode fazer aí mesmo na sua casa e ir treinando o seu cérebro e o seu corpo para cada vez mais ter sutileza nos seus movimentos. E é claro, né, ser um profissional cada vez melhor. Esse é o nosso objetivo, não é verdade? Que você seja um profissional, ó, de rentabilidade e de muito sucesso. Então anota tudo isso aí, que eu tenho certeza que nós vamos bombar nas hashtags fazendo os exercícios em casa, tá bom? Então prepara a sua câmera aí para você também. Pode pegar lá, faz aí, ó, Bruno de um lado, você de outro. Vamos começar esse negócio aí logo, viu? Bruno, cadê você? Fala Douglas, e aí, tudo bem? Vamos lá pessoal, mais uma aula de barbearia. Hoje a gente vai estar falando de exercícios técnicos. Você que está acompanhando aí no IETV, muitas aulas, né? Teve na aula passada, a gente aprendeu sobre Law of Fade. Quem não viu, olha lá de novo, acompanha tudo para você estar por dentro das aulas. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Burgos, alguns me conhecem aí na rede social como Burgos Barber. Sou barbeiro já há 6 anos, trabalhando no mercado. Já trabalhei em muitas barbearias de alto padrão em São Paulo. Tive a minha barbearia, tenho meu espaço e vou contar para vocês, para quem não conhece um pouco da minha história. Eu era da área de TI, trabalhei durante 10 anos com computador, em escritório, com aquelas questões assim de acordar cedo, pegar ônibus, ir para escritório, ficar no ar-condicionado ali, todo engravatado, e chegou um momento na minha vida que eu queria ser feliz. E aí eu comecei a buscar novos caminhos, e quando a gente fala de buscar novos caminhos, a gente precisa buscar novos conhecimentos, né? Estudar coisas novas, tentar, né? Eu não acreditava que o mundo da barbearia iria mudar tanto a minha vida como mudou, e mudou muito. Hoje eu sou uma pessoa extremamente realizada, hoje eu sou uma pessoa feliz, eu acordo feliz para trabalhar, eu adoro todos os clientes que eu tenho. Hoje não são nem clientes, eu diria que são amigos. É uma profissão maravilhosa, né, pessoal? Então, assim, comecei a estudar, buscar conhecimento, a alavancar o que eu já sabia, e fui observando assim que era um mercado muito amplo, né? A gente lida com o ser humano, a gente lida com o empreendedorismo porque a gente quer ter o nosso negócio, a gente lida com clientes, com fidelização de clientes, com a estética dos clientes, ou seja, com a autoestima das pessoas. Isso foi me fascinando muito, né? Porque eu gostava desse contato com o ser humano. E a barbearia mudou literalmente, assim. Eu nunca fui para o ramo pelo dinheiro, pela questão financeira. Eu fui pela felicidade que aquilo me dava, de estar cortando um cabelo, aquela sensação artística que a gente tem dentro da profissão, sabe? De executar uma arte ali e aquela arte ainda fazer com que a pessoa se transforme, ela fique bem com ela mesma, ela se sinta bem, se sinta feliz, se sinta orgulhosa do rosto dela, do cabelo dela. Mexer com a autoestima das pessoas é muito legal, é muito bacana, e isso demanda muito da gente também.
Então fui percorrendo, fui observando, trabalhando nas barbearias, eu fui observando a postura dos barbeiros, como uma equipe se engaja, fui observando como eu queria ter o meu próprio negócio. Antes eu trabalhei para outras pessoas, então fui observando como que fazia a gestão de um estoque, como fazia a gestão de pessoas, como fazia a contratação de pessoas, qual o espaço que é necessário para se ter uma barbearia, as questões técnicas, de quanto se gasta com energia elétrica, com isso, aquilo. Eu fui fazendo pesquisas, fui entrando e fui anotando tudo, porque eu sabia que lá na frente um dia eu iria precisar dessas informações. Então fui fazendo um levantamento de tudo, fui vendo o quão importante era uma equipe engajada, sabe? Dentro dessa profissão a gente não pode ser competitivo, a gente tem que agregar valor um ao outro. Sempre a gente vai ter um colega que sabe mais que a gente tem muito que aprender com essa pessoa e vice-versa. Essa troca de conhecimento foi muito importante para o meu desenvolvimento quando eu entrei. Porque quando eu entrei, pessoal, eu não achava que iria dar tão certo como deu por já vir de uma profissão tão assim de computador, de estar sempre ali, não estava executando nada com as mãos, né? E as pessoas que já estavam naquela barbearia já sabiam, uns tinham 10 anos de experiência, outros tinham 5, 6, não importa, assim, eu fui observando e fui tendo aquela dúvida, poxa, será que eu levo jeito para isso? Será que vai dar certo? Será que eu vou avançar? Será que minha graduação tá legal? Será que o meu corte tá legal? Será que meu atendimento tá legal? Então o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer os meus exercícios, né? Porque todo o conhecimento que a gente buscava com os professores, numa sala de aula, num curso, numa especialização, tudo a gente precisa da prática. E a prática era o que me desenvolvia. Eu fui vendo que mecanicamente eu ia me desenvolvendo, as minhas mãos iam mudando, a minha habilidade ia mudando. É como você aprender a tocar um instrumento, você gradativamente vai avançando, executando exercícios, né? E aí eu fui vendo que isso foi melhorando e a gente tem exercício técnico para tudo, pessoal. A gente faz exercício para atender uma pessoa bem, entendeu? Como a gente roteirizar esse atendimento, como a gente tornar esse atendimento verdadeiro e não artificial por fazer, mas tornar ele verdadeiro, como eu fazer a minha técnica, como que eu vou cortar um cabelo, como que eu vou começar esse corte, como eu vou abordar o meu cliente. Tudo isso foi um exercício. A cada dia eu via o que eu fazia, anotava, olha, isso aqui eu acho que não tá legal. Aí eu ficava nos tempos vagos observando o meu colega de trabalho que era melhor que eu, ficava vendo assim, poxa, admirava ele, anotava, ó, preciso melhorar isso, preciso fazer mais assim. Trocava conhecimento com eles. Então a nossa profissão exige muita pesquisa, a gente precisa observar muito. A observação é muito importante. E ao mesmo tempo que a gente observa tudo isso, a gente precisa praticar. E como o nosso exercício é mecânico, pessoal, a gente precisa executar periodicamente esses exercícios, todos os dias, se for necessário. Se você não trabalha numa barbearia, e mesmo se você trabalhar e estiver num momento ocioso, não é a hora de você pegar o celular e entrar na rede social. É a hora de você pegar e executar os exercícios que você precisa executar para se avançar. E eu precisava correr atrás do prejuízo, porque eu saí de uma profissão de 10 anos de carreira e eu precisava também de grana. Então eu tinha que me destacar logo. E a única coisa que me fez eu me desenvolver para destacar logo foi a prática dos exercícios, né? Seja ele na questão de atendimento, seja ele na questão técnica, seja ele na execução de um corte, de como lidar com a nossa equipe, porque isso também é muito importante com os nossos colegas de trabalho para a gente criar um ambiente harmonioso, para a gente ter prazer em entrar naquela barbearia para trabalhar. E aí o dinheiro foi sendo consequência, as coisas foram crescendo. Essa profissão é tempo. No começo é sempre muito difícil, a gente não ganha rios de dinheiro, mas se a gente está sempre se aplicando o nosso tempo a avançar com o nosso conhecimento, com certeza o dinheiro vai ser uma consequência, né? Então é muito importante, eu fui observando nesses tempos assim, que é muito importante a gente dar valor ao básico, porque o básico nos dá uma sustentação e a gente às vezes acha que o básico não é tão necessário, né? A gente entra, pô, eu quero fazer uma graduação, mas o básico é você saber manipular uma tesoura. O básico é você saber manipular uma máquina de corte. O básico é você saber atender um cliente muito bem,
saber recepcionar ele se sair dali realizado, pelo menos com o seu atendimento. Porque às vezes o atendimento compensava qualquer falha técnica sua. E isso foi no meu caso. Quando eu vi que às vezes tecnicamente eu não estava tão bem, mas eu observava que os clientes saíam satisfeitos porque conversavam comigo, gostavam da minha conversa, gostavam da forma que eu falava com eles. E isso é muito importante pra gente, pessoal. Vocês vão se sentir mais leves dentro do início da profissão, porque eu sei que é tenso quando a gente está começando, né? A gente não sabe se a gente como se comportar diante do cliente, com receio, com isso. Seja natural, tenha interesse de verdade em ajudar aquela pessoa com o que ela precisa de fato, que é a autoestima dela, né? Então, o mundo da barbearia é uma escola que te ensina como ser humano, te ensina como gestor, te ensina como cortar cabelo, né? A parte técnica, operacional, eu diria que é a parte operacional. E isso é muito grandioso pra gente. A gente tem que sempre estar observando tudo isso. Consolidei todo esse conhecimento, fui aplicando para mim, fui melhorando. No começo eu fazia a barba, eu às vezes cortava o cliente, você ia cabisbaixa ali, falava, meu, acho que eu não levo jeito para isso, acho que eu não nasci para isso, eu tô errando muito aqui, tô errando muito ali. E isso é comum quando a gente está começando. Então vocês têm que entender, pessoal, que errar no começo, falhar em algumas coisas, isso é comum e isso é normal. Só que você vai se desenvolver com a prática. A prática dos exercícios vai criar habilidades para sua mão. Vai criar habilidades para que você execute de forma correta uma lâmina, uma navalha, uma tesoura e uma máquina, tá? Então, a aula que a gente preparou hoje é especial para a gente estar dando valor a essas questões técnicas. A gente precisa exercitar as nossas funções técnicas. E essa aula é exatamente para isso. Estão preparados, pessoal? Pega sua tesoura aí, seu pente, seus materiais, porque essa aula é de aperfeiçoamento técnico, né? A questão mecânica. A gente vai estar passando como você pegar a sua tesoura, como você executar os movimentos com a sua tesoura, com a sua lâmina, com a sua navalha, né, com o seu navalhete. A gente vai estar passando alguns exercícios técnicos e isso é muito importante, gente. Mais uma vez eu quero frisar, essa é uma questão que vai fazer você avançar exponencialmente. Você vai crescer muito rápido fazendo todos esses exercícios diariamente. Qualquer tempo ocioso que você tiver, façam esses exercícios que a gente vai passar, beleza? Pega uma tesoura comum, a gente vai trabalhar com ângulos, com cortes de direcionamentos diferentes com a tesoura e posições com a mão. Então, como a gente vai usar um papel para estar executando esses cortes, eu não recomendo usar a sua tesoura principal de corte. Use uma tesoura comum, até uma tesoura sem ponta, aquelas tesouras para cortar folha sulfite normal. Uma tesoura que não vai comprometer nada do seu trabalho. Não use suas ferramentas principais de trabalho para esses exercícios. Porque o que vai importar nesse momento é a questão do ângulo, da direção da mão, da posição do pulso, o movimento do dedo e a precisão com as linhas. É isso que você vai exercitar nessas aulas, beleza? Vamos lá! Bom, pessoal, essa é a lista de materiais que a gente vai estar utilizando nessas aulas. A gente tem essas folhas com essas linhas que a gente providenciou pela internet. Se você tiver essa condição, você consegue. Se não, você pode usar uma caneta, fazer as linhas com uma régua. Vai funcionar da mesma forma, tá, pessoal? O que importa nesse momento é a execução do corte nas linhas. Vamos estar usando tesoura, um pente. A gente vai estar utilizando também essas presilhas que a gente vai prender os papéis no cabelo para estudar os ângulos, a bexiga para a gente treinar muito com a nossa lâmina, com o navalhete. Todo esse material aí a gente vai estar utilizando e a gente tem bastante exercício para fazer hoje. A gente vai começar com a nossa tesoura e como pegar ela e ter o equilíbrio para conduzir ela. A gente vai começar com o nosso dedo anelar para colocar dentro da tesoura aqui nesse anel dela. Vai usar o dedo mínimo como um apoio de condução e equilíbrio e o indicador e o do meio também como apoio. O que acontece? Se você deixar sem um apoio os dedos, você percebe que a tesoura tomba.
E o dedo mínimo, ele serve como uma alavanca para puxar e conduzir o equilíbrio. E aí, para você ter ainda mais equilíbrio, você vai usar o indicador e o dedo do meio como estabilidade. Agora ele está estável. Você força com o mínimo e conduz a força, o excesso dessa força para o equilíbrio com o indicador e o do meio. Então vocês percebem que a tesoura está colada e rente na minha mão. Isso já é um exercício de equilíbrio com a tesoura. Então, se você está começando agora e quer aprender a conduzir a tesoura, você precisa estar fazendo esse movimento sem desgrudar a tesoura, tá? Porque isso daqui vai fazer com que você tenha apoio para que, então, com o polegar, você consiga executar o movimento sem mexer a mão abrindo ela, porque é a forma incorreta onde vai causar problemas nos tendões e você pode vir a ter uma tendinite. Então, quando você mantém o equilíbrio da tesoura com o indicador, o do meio e o mínimo, você tem um equilíbrio para executar o movimento apenas com o dedão. Então você está usando primeiro a condução da tesoura, certo? Essa condução para ter o equilíbrio da tesoura, para então você usar o seu dedo aqui para executar o corte. Você vai começar o seu treino então com a condução da tesoura, girando ela, mantendo ela colada com essa alavanca do dedo mínimo, e depois você vai treinar o corte com o dedo polegar, sem movimentar os dedos acima. Isso daqui você tem que fazer frequentemente, devagar, bem devagar, porque você vai treinar os seus dedos a ter uma força certa e correta para conduzir a sua ferramenta de trabalho que você vai usar daqui para frente. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai treinar os ângulos que a gente vai usar a tesoura. Você primeiro vai ter que manter essa região da tesoura sempre reta, mexendo apenas o polegar. Faça esse exercício sempre, todos os dias. Isso vai exercitar a musculatura do seu braço para você executar isso. Lembre-se que você vai cortar muito cabelo e durante o dia essas musculaturas precisam estar bem alongadas, tá? E bem fortalecidas. E essa postura é importantíssima. Depois você vai treinar com a tesoura para cima, vai executar o mesmo movimento com o polegar, apenas com o polegar, mantendo essa região totalmente apontada para o ângulo de 180 graus, executando apenas com o polegar. Depois você vai virar e vai fazer o mesmo processo, mantendo essa região aqui sempre reta para a sua direita, e você vai executar apenas com o polegar. O seu polegar não precisa estar totalmente dentro do anel da tesoura. Você pode executar com o polegar apenas aqui, ó. Olha só, ela já mexe. Tá vendo? Meu dedo não está completamente no anel. Depois você vai virar para baixo e vai fazer o mesmo procedimento. Todos esses ângulos são movimentos diferentes e importantes para o seu trabalho. Muitas vezes você vai usar para executar um perfil esse ângulo. Então você vai treinando todos os ângulos até a sua habilidade ir melhorando. Você vai aumentando a velocidade da batida. Quanto mais devagar, mais difícil fica, tá? Porque você tem que conduzir mais a sua tesoura com o dedo pequenininho aqui, ó. Tá vendo? Você pressiona ele na hora que você vai bater, você está forçando esses dedos para equilibrar essa base e aí usando o seu dedo só para bater a lâmina na tesoura. Olha que interessante. Isso é um exercício, cansa, tá? Você vai sentir a sua musculatura no braço, você vai sentir, e isso é normal. E aí você faz um alongamento antes de executar esses exercícios, tá, pessoal? Antes e depois. Mas é muito importante você ter essa habilidade. Agora, pessoal, a gente vai aprender a guardar a tesoura sem que tenha algum perigo da ponta exposta enquanto você corta o cabelo do seu cliente. Quando você está cortando,
você precisa guardar a tesoura para dentro da sua mão, onde a ponta fique totalmente protegida. Ela está no seu pulso e ela não vai correr risco de pegar o seu cliente de alguma maneira importuna. Então, pessoal, lembre-se dessa manobra. Você está aqui com essa posição padrão que a gente aprendeu anteriormente, certo? Vai tirar o seu polegar, vai virar e vai tirar o seu dedo mínimo daqui. O seu dedo mínimo vai de encontro com o polegar. Você vai usar o dedo dessa maneira, ó. Você vai puxar para cá e vai com o dedo mínimo de encontro ao seu polegar. O polegar ele faz um movimento para dentro, para a direção do dedo mínimo. O dedo mínimo encontra com o polegar e aí você guarda. Você vai ter que treinar esse movimento devagar. Você vai, faz. A hora que você tem aqui, esses 3 dedos já estão livres. Então você consegue pegar um pente com eles. E aqui você está guardando eles, bem fixo. Você vai fechar a mão aqui. Esse movimento precisa de treino também. Por quê? Para você não deixar a tesoura cair. Quando você tiver, você vai lá. Faz, executa sempre, toda hora. E a hora de voltar, você vai esticar o dedo mínimo e vai com o dedão voltar para a base. Ó, estiquei, peguei com o dedão e aí o dedo mínimo você já volta para a sua base. Agora a gente tem o nosso pente, que também utilizamos tanto quanto a tesoura, e existe uma forma correta para a gente pegar ele, pessoal. Vejam só, os dedos estão por cima e o dedo indicador ele conduz para virar o pente. Quando você penteia os fios para baixo e volta para o pente corrido com o dedo polegar. Então você vai usar muito o dedo indicador e polegar como base, volta, como ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce. Você tem que fazer esse exercício periodicamente para você pegar esse movimento. Você sempre vai estar executando o pente corrido e vai estar descendo com o pente. E assim você já treina tesoura e pente corrido ao mesmo tempo, conduzindo a tesoura com a base, com essa base aqui, você vai conduzir a tesoura. Então você conduz a tesoura na base do pente e desce com o pente. Conduz com a tesoura e o pente. E a tesoura sempre, essa base da tesoura fica sempre rente ao pente. Tá, pessoal? Só que desse lado. Então você vai estar fazendo aqui o pente corrido, isso em ar livre. Desce, porque você vai estar penteando o cabelo novamente e subindo. Desce e subindo. Esses exercícios aqui, periodicamente, você vai criando habilidade. E aí você vai fazendo, vai ficando mais fácil. Assim você vai começar a executar os cortes mais rápido. Mas no começo, faça devagar e vai ao seu tempo. Bom, pessoal, estamos mais uma vez aqui com o nosso navalhete. A gente já teve aulas explicando um pouquinho, mas agora a gente vai mais específico de como pegar o seu navalhete. Percebam aqui que eu tenho o meu dedo indicador, dedo do meio, dedo anelar. Os 3 dedos ficam para o lado de fora da base do seu navalhete. E aqui, onde você conduz o peso, assim como na tesoura, é o seu dedo mínimo, ok? Então, pessoal, essa é a forma correta de se pegar. Não pegue nem com 2 e nem assim, porque assim você não tem equilíbrio e isso é muito perigoso. Você precisa dos 3 dedos na frente da base e o seu dedo mínimo conduzindo. Quando você for fazer o movimento, o seu dedo indicador ele serve para fazer o movimento de corte ou outro movimento de corte que a gente vai aprender com o exercício na bexiga, tá, pessoal? Esse dedo indicador, ele pode servir como apoio. Ele pode servir como apoio, como se fosse um compasso. Então, você pode utilizar o seu dedo do meio como apoio para que você não
fique tremendo. Você vai conseguir conduzir o movimento tranquilamente dessa maneira. Agora a gente vai para o próximo vídeo ensinando a montar o navalhete com as suas lâminas sem nenhum risco. Fala pessoal, a gente tem aqui dois tipos de navalhete, né? Os dois são navalhetes. A gente tem um com um peso maior e um peso mais leve. Aí vai numa questão de adaptação, cada aluno se adapta com um tipo de navalhete. É bom você testar os dois tipos. Existe um grau de dificuldade entre um e outro. O mais pesado exige um controle melhor com a condução da mão. Esse navalhete aqui, ele tem uma facilidade com a questão de colocar as lâminas, né? A gente vê que a gente tem o encaixe na bolinha, que facilita o encaixe da lâmina. E aí vocês percebem que ele mantém uma distância segura da lâmina, né? Não deixa tão para fora, então é bem recomendado para quem está começando. Porém, ela é um pouco mais pesada, tá, pessoal? Mas dá para trabalhar tranquilamente. Esse navalhete, ele é mais leve, isso demanda de você um pouco mais de habilidade no manuseio e na força da mão, né? Ele é um pouco diferente, porque ele não tem as bolinhas de medida para a gente encaixar a lâmina. Então, isso fica conduzido pelo barbeiro que vai definir a distância. Então, para quem gosta de trabalhar com a lâmina um pouco mais para fora, para ter mais precisão, essa é a ferramenta ideal. Percebam que ele fica com a lâmina um pouco mais para fora, mas você consegue colocar para dentro também. Essa é a diferença dessas lâminas. Você vai trabalhar com as duas, eu aconselho você trabalhar com as duas. E aí você vai decidir e sentir com qual você trabalha melhor, ok? Vocês viram o vídeo anterior, a gente falou sobre o navalhete, sobre o peso que ela tem e como encaixar a lâmina. Eu tô aqui com a minha e já tá com a lâmina encaixada e eu peguei um navalhete um pouco mais leve, porque eu gosto desse peso. Você vai se identificar com o peso aí, o qual você achar melhor, tá bom? Fiz umas linhas curvadas, outras retas, tudo aleatório. Não precisa ter uma marcação de uma orelha ou coisa do tipo. O que importa é você criar habilidade e precisão com a sua lâmina. Então eu passei um creme hidratante e a gente vai estar sempre limpando esse hidratante sem invadir muito essa linha, porque essa linha, ó, se a gente passar aqui, ela some, certo? Então a gente vai estar passando sem fazer com que ela suma. Ó, pessoal, que interessante. Meu dedo do meio eu estou utilizando como um compasso e como apoio. E aí com o dedo indicador a gente vai fazer o que a gente precisa. Então a gente vai raspando até a extremidade da linha, sem apagar a linha. A gente vai fazendo isso várias vezes. Percebam que o meu apoio está sempre presente. Isso me dá mais precisão e é o que vocês precisam ter. Vai limpando a sua lâmina e vai executando toda essa circunferência. Usa às vezes só a região da ponta, que é bem afiada. Ó, pessoal. Todo esse resíduo de hidratante você vai tirando, vai limpando sua lâmina para você conseguir visualizar essas linhas. E vai limpando a bexiga inteira. Depois que você fez a linha aqui, aí você pode até apagar ou fazer de novo para treinar. Existem outros movimentos com a lâmina. Você deixa a lâmina basicamente assim, de uma forma leve e vai passando. Também serve, tá, pessoal? Você precisa treinar esse movimento aqui, em C. Você vai fazer um movimento em C com a lâmina. Isso aqui é sagrado, viu, pessoal? Você consegue um barbear muito leve quando você aprende a fazer esse movimento. Você vai com a ponta praticamente, só que você sutilmente vai fazendo um movimento em C com a lâmina. Isso tira sem puxar o fio. Isso é muito importante. A gente vai dar continuidade na linha
Então a gente vai lá, vai fazendo, vai executando. Aqui, ó, você vai treinando aqui, vai tirando aqui. Você tá usando já outro lado da lâmina nesse V, tá vendo? Tá usando mais a ponta. Existe esse movimento também, pessoal, com os 3 dedos aqui, ó. Tá vendo? Invertido. Você pode também tá executando aqui, ó. E olha o meu dedo indicador como compasso. Aqui você consegue outros ângulos e aí você vai limpando. Por quê? Você vai ganhando habilidade para outros movimentos com a lâmina, além do seu movimento básico. Então você vai fazendo aqui. Ó. Na curva você pode pegar e fazer, olha só, o compasso com o dedo. Isso sempre vai dar estabilidade para você, tá, pessoal? Ó, pessoal. Você faz em vários ângulos, vai tirando. Vai fazendo ao contrário, assim, ó. Com a pontinha da lâmina, ó. Eu tô só com a ponta da lâmina. Tira o excesso de hidratante. Se você vê que tá escorregando aqui, ó, vai passando aqui, ó. Passa. Isso é importantíssimo fazer periodicamente, porque você vai ganhar leveza na sua mão. Então não importa exatamente o desenho que você está fazendo na sua bexiga, o que importa é se você está tendo contato com a lâmina na bexiga sem furar ela, porque você precisa ter o quê? A delicadeza da barbearia, né? Aquela coisa mais sutil. Ó. E aí você pode ir fazendo o seu desenho, contorno de novo, praticando de novo, molhando de novo. Ah, eu tenho dificuldade com esse movimento em C, vai lá e faz. Fica fazendo várias vezes. Estourou, não tem problema. Isso faz parte. Vai chegar uma hora que a mesma região que você está raspando vai gastando um pouco, né? E aí ela vai estourar mesmo, é normal. Mas enquanto não estiver estourando, ó, você faz a linha aqui, ó. Se tiver um canetão assim é melhor, mas se não tiver também não tem problema. Esses canetões assim de tinta, eles saem, né? Então você consegue fazer. Ó. Gente, a condução com o dedo aqui no apoio é muito importante. Ó, de novo, movimento, indicador do meio aqui, nessa região, e na alavanca o dedo anelar. Ó, aí o dedo do meio você usa como base e vai fazendo ao contrário. Você pode ir fazendo aqui, ó, a parte circular. Ó, que legal. Você vai treinando. No começo vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas isso não importa. Vai lá, enche outra bexiga, faz outro desenho e executa. Porque o que importa é a sua leveza. E aí você vai treinando também a raspagem, vai passando na bexiga toda hora. Ó, tá vendo, pessoal? Passa assim, de lado, com a inclinação. Você trabalha com várias inclinações da lâmina. Assim, você pega dessa forma para fazer assim, contra. Tá vendo? Contra. Aqui, ó, os dedos de apoio. O dedo tá de apoio aqui, ó. E eu tô indo igual um compasso, ó. Tá vendo? Você vira de novo, pega no normal e vai raspando. Esses exercícios são extremamente importantes. A gente está aqui com o nosso boneco preparado com essa mecha, que a gente fez uma mecha aqui com o nosso papel e as nossas linhas, né? O que eu ia dizer para vocês, pessoal? A gente vai acompanhar essas imagens aí que a gente vai estar colocando para você, onde você vai ver os ângulos de 0 grau, 45, 90, tem
também 180 graus, mas nesse caso do exercício a gente vai praticar com a mecha em 0 graus, 45 graus e 90 graus. Se você não tiver uma cabeça de boneco para prender o papel, não tem importância. Em qualquer região da sua casa, um cômodo, uma mesa, que você consiga colar esse papel com as linhas, já tá muito bom e de bom tamanho. Porque o que vai importar aqui nesse momento é o ângulo que você vai manter a mecha e o exercício da tesoura cortando exatamente a linha que você traçou aí. Tá bom, pessoal? Vamos lá? A gente vai começar com a linha em 0 grau, o nosso exercício. Puxa a mecha e vamos fazendo o corte. Não importa se você estiver errando ou não estiver exatamente certo com a linha, porque isso é um exercício mesmo para a gente aprimorar também o movimento da nossa mão com a tesoura, tá? Aí você vai estabilizar aqui e vai cortando. Lembre-se de usar uma tesoura escolar. Pessoal, não use a tesoura que você usa para trabalhar, para o curso, tá? Que isso pode perder o fio da tesoura. Essa tesoura que eu estou utilizando aqui, apesar de ser de corte profissional, ela já está gasta, tá sem fio, e aí a gente está utilizando ela. Ó, mantém a mecha em 0 grau, ok? E vai cortando. O importante aqui é a condução da sua mão, o dedo, a ponta, não precisa estar exatamente na linha. A linha é mais para você se conduzir e ter um parâmetro. Agora, pessoal, que você já está treinando e já está avançando, você vai treinar agora com o seu pente, segurando ele para você já se habituar a pegar a mecha aqui. Você sempre vai pegar a mecha do papel aqui, como se você fosse pegar uma mecha de cabelo mesmo, e manter o pente segurando aqui. Então você vai lá, você coloca aqui e vai cortando. Certo. Pegando outra aqui. Cuidado, tá, gente? Sempre tome atenção com a movimentação do seu dedo, tá, pessoal? É isso aí, pessoal. A gente fez todo esse exercício em ângulo de 0 grau, segurando o pente, fazendo a linha, e agora a gente vai fazer em 45 graus com outro papel. Bom, pessoal, vamos continuar o procedimento com um papel novo, com as mesmas linhas, porém agora em ângulo de 45 graus. E o pente, segurando o pente aqui, ó. Você tem que manter esticado em 45 graus para não perder o ângulo, tá, pessoal? Que isso também vai fazer você criar habilidade de condução do cabelo ali, a hora que você puxa, mexe para cortar. Pessoal, a gente está pegando mechas longas aqui, apesar da gente trabalhar com a grande maioria de cabelos curtos, mas isso é importante para você saber manter a angulação da mecha, e também porque a gente trabalha com cabelo longo sim, apesar de ser barbearia, tem muito homem que usa cabelo longo, médio, tá? E isso é mais para desenvolvimento da sua habilidade. Então precisa ter mais material para trabalhar. Pronto. Agora a gente vai trabalhar no ângulo de 90 graus. Bom, pessoal, a gente está com uma mecha nova e agora a gente vai fazer em ângulo de 90 graus, mantendo sempre o ângulo e cortando na linha. Vamos lá, mais uma vez, mantendo o ângulo, o pente na mão e seguindo a linha reta. Pode parecer simples,
Pode parecer fácil, mas isso tem muita eficiência para você criar habilidade de manuseio da sua ferramenta de trabalho. Boa, pessoal! Mais uma aula com muita técnica e muito exercício. Eu garanto que você está pensando aí, poxa, tenho bastante lição de casa para fazer. É isso mesmo. Todos esses exercícios têm fundamento, vai alavancar a sua performance como barbeiro e suas habilidades. Então não deixe de fazer, praticar, marca lá na nossa hashtag. Eu quero acompanhar isso de perto, então façam sim todas essas tarefas, porque vai fazer muito bem a você. E você, Douglas, o que achou? Cara, eu amei esta aula. Como faz diferença o domínio de técnicas. Ó, parece bobeira, mas faz todo o diferencial para vocês. Sendo que importante, gente, muitas vezes, né, a gente quando vai fazer um curso acha que vai aprender aquele monte de nome de corte, né? Ah, é corte surfista, ah, é corte social, ah, é corte, enfim. Você percebeu que quando você domina linha e ângulo, você consegue até criar os seus próximos e os seus futuros cortes. Já pensou? Um corte assinado com seu nome? Você criando um caimento, uma textura, é através das técnicas que a gente consegue fazer com que você, profissional, saiba fazer, por exemplo, uma releitura de corte. Então, olha só, se você pegou bem essa aula hoje e testar bastante em casa, treinar bastante em casa, pode ter certeza absoluta que você está a um passo muito mais pertinho da sua vitória e do seu sucesso profissional, tá? Ó, venho aqui então para agradecer você. Espero que você tenha curtido, porque eu amei. E ó, essa é só um dos exercícios aí que você vai conhecer do seu curso, viu? Porque tá cheio de métodos e metodologias para que você desenvolva muita técnica no Instituto Embeleze, tá bom? Quer ver o que os alunos estão fazendo por aí? Então corre lá depois na sua rede social, vai lá no campinho de busca, lá você vai digitar a hashtag IETV, que ele tá subindo aqui agora para você de novo, e a hashtag IEBarbearia. Ó, até eu errei agora. Cara, corre para lá que você vai ver tudo que acontece de norte a sul do país. E ó, hoje vou dar uma dica especial para você também. Quer saber o que tem de tendência rolando aí no mercado? Ó, entra lá no nosso site oficial, né? O www.institutoembeleze.com. Além de você ver todas as franquias que tem pertinho aí de você, tem um espaço muito bacana chamado Espaço da Belle. Tá cheio de matéria muito bacana para você se deliciar e ficar sempre antenado. Ah, isso é Instituto Embeleze. Tamo junto para transformar a sua vida. Aquele beijo gostoso para vocês. Uma boa semana e fiquem com Deus.